No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é bloqueado nas principais redes sociais e medida abre discussão sobre censura digital. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chama Bolsonaro de covarde e irresponsável e volta a alimentar possibilidade de abertura de processo de impeachment contra o chefe do Executivo. Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, garante que o Ministério da Saúde comprará todas as vacinas produzidas no país contra a Covid-19. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 11 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A situação lá em Brasília está ficando absolutamente insustentável para o Jair Bolsonaro. Aquele embate do chefe do Executivo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parece ter alcançado o auge da tensão neste final de semana, quando o deputado, pelas redes sociais, chamou o ex-capitão de covarde e disse que ele é o responsável pelo país ter ultrapassado a marca de 200 mil mortes pela Covid-19. Ao jornal Folha de São Paulo, Maia foi além, ao afirmar que, abre aspas, está na hora de todo mundo colocar de forma clara essa indignação, fecha aspas, e que, abre aspas, não podemos mais aceitar um ministro que não entende de saúde e um presidente irresponsável que nega o vírus, fecha aspas. Ou seja, azedou de vez a relação entre os dois, especialmente depois das críticas de Bolsonaro às articulações entre o presidente da Câmara e o Partido dos Trabalhadores em torno da candidatura de Baleia Rossi para a sucessão na Casa Legislativa. Fato é que o Rodrigo Maia tem até o dia 1º de fevereiro para aceitar um dos 56 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro que estão em sua gaveta no gabinete da presidência da Câmara, já que, nesta data, os deputados retornarão do recesso e escolherão novos líderes para o Congresso. Maia está com a faca e o queijo na mão. Resta saber se ele vai querer ficar na história apenas como um político golpista que ajudou a derrubar Dilma Rousseff ou se cumprirá seu papel constitucional de dar prosseguimento a uma das inúmeras denúncias contra o pior presidente da história do país. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para fazer a leitura de mais um belíssimo artigo da jornalista Cristina Serra, publicado na última sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, que leva o título de O Instinto Assassino de Bolsonaro. Bolsonaro tem duas preocupações na vida: salvar a pele dos filhos suspeitos de cometer crimes e preparar as bases para um golpe na eleição de 2022. Como admitiu em cínica declaração, pelo país ele nada consegue fazer. Aí está uma verdade. Não consegue porque não é capaz. Seu governo será sempre associado a um recorde trágico: 200 mil brasileiros mortos em menos de 10 meses pelo vírus que ele ajudou a espalhar com seus arrotos de ignorância. Péssimo militar e parlamentar medíocre, Bolsonaro levou seu despreparo para o Planalto e se cercou de incompetentes como ele. O Pascácio da Saúde desconhece a lei da oferta e da procura e não consegue marcar a data da campanha de vacinação. O da economia não sabe o que pôr no lugar do auxílio emergencial. O vírus mata, a fome também. A incapacidade do presidente está longe de ser o único tormento.
Para quem já respondeu ao processo por terrorismo, as cenas de selvageria no Capitólio em Washington devem ter provocado êxtase. Certamente excitado com o que viu, Bolsonaro vai radicalizar sua campanha de sabotagem à democracia, à urna e ao voto enquanto tonifica seus esquadrões da morte, pelotões de jagunços e hordas de milicianos por dentro do aparelho de Estado, com liberação de armas, promoções, verbas, cargos e salários. Só numa sociedade muito adoecida, o presidente pode atentar à luz do dia contra a democracia e ficar tudo na mesma. O Brasil está morrendo de falência múltipla das instituições. Ao confessar seu fracasso, Bolsonaro deveria renunciar. Mas não tem hombridade para tal. Restaria o impeachment, mas ele sabe que os pedidos continuarão juntando mofo enquanto puder contar com a cumplicidade de gente graúda, que enriquece ainda mais com a crise e que prefere deixar tudo como está. Assim, Bolsonaro pode seguir sem ser incomodado, contando com mais 2 anos para exercitar seu instinto assassino. Não resta dúvida de que nisso está sendo muito bem sucedido. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Só uma pequena correção, sou professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, é um imenso prazer estar com você. Muito obrigado, Francisco, por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu quero também aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, muita saúde, que o nosso país possa sair desse buraco em que está enfiado, não é isso, Francisco? Francisco, esse início de ano tem confirmado algumas tendências daquilo que nós vínhamos acompanhando em 2020. Eu me refiro especialmente àquele episódio que muita gente está classificando como uma tentativa de golpe de Donald Trump e seus apoiadores lá no Congresso dos Estados Unidos, ocorrido na última quarta-feira, na ocasião em que aconteceria a confirmação da eleição do Joe Biden como o novo presidente. Cenas lamentáveis de depredação, violência, que deixaram 4 mortos e várias pessoas feridas. E que foi provocado pelo discurso irresponsável e falacioso do próprio Trump, alegando uma suposta fraude nas eleições.
Antes de nós entrarmos nas nossas questões, eu gostaria de saber quais são as suas impressões a respeito desse episódio. Era algo que estava no script, na sua opinião? Vamos ver de uma forma bem clara. A literatura em história e em ciência política sobre golpe de Estado é muito bem estabelecida. Quando você usa a violência para deter um processo constitucional, nós temos configurado golpe de Estado. Aqui, e agora as imagens já estão circulando, né, nós vimos o Trump e a família dele, né, o filho, a filha, convocando, não é exatamente o povo, ele convocou organizações de extrema-direita, organizações fascistas, para invadir a Câmara dos Representantes, o Senado, o Congresso Nacional americano, para impedir um rito constitucional. Isso, tecnicamente, é golpe de Estado. Houve uma tentativa fracassada de golpe de Estado. É uma questão técnica muito clara, já estabelecida na literatura. A questão de que se isso estava no roteiro da trajetória política iniciada por Trump, a gente tem que ter agora uma ida atrás e imaginar como ele tratou a política ao longo do mandato dele. Eu me refiro muito especialmente, né, àquele momento quando houve uma brutal repressão aos movimentos populares antirracistas, principalmente Vidas Negras Importam, quando ele desfilou pela Avenida Pensilvânia, né, no coração do poder americano, com o comandante militar ao lado dele. E isso foi um choque para as instituições americanas. Ou seja, todos os atos já estavam ali previstos nesse sentido, né? Ele estava organizando claramente, né, um desafio à Constituição americana. Poucos dias antes de 6 de janeiro, da quarta-feira golpista, né, 10 ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, ou seja, o equivalente ao que seriam ministros da defesa, vieram a público pedir que as Forças Armadas não participassem de nenhum movimento político. Ora, isso não ocorre porque não havia nenhum movimento nessa direção. Quando 10 ministros da Defesa vêm a público e pedem que os militares não participem de disputas políticas, não se envolvam em disputas políticas, é porque alguma coisa estava acontecendo. Uma coisa que eu vi pouca gente comentar, Francisco, é que esse caso lá dos Estados Unidos só não tomou proporções maiores porque o Mike Pence, vice-presidente e que liderava a sessão do Congresso no momento da insurreição, está comprometido com a democracia, rompido consequentemente com Donald Trump e convocou as forças de segurança para conter o golpe, porque o presidente não mexeu uma palha neste sentido. O grande problema é que, na maioria dos casos, o vice está alinhado ao chefe do executivo. Se algo semelhante ocorresse aqui no Brasil, por exemplo, eu duvido que o general Mourão convocaria as Forças Armadas para impedir um golpe, militares que estão em grande medida ao lado do bolsonarismo. Bom, eu reagiria muito a dizer que isso é um grave marca a democracia americana. Em primeiro lugar, que eu não chamaria o sistema político americano de democracia. Eu diria que isso deixa uma marca no sistema político americano. O que a gente está vendo que foi à beira do colapso é o sistema político americano, não a democracia. Se eles querem chamar de democracia, então eles chamem de democracia. Do ponto de vista histórico, é um sistema político que eles chamam de democracia. Quanto ao Trump, eu talvez seja uma minoria, talvez eu seja um dos poucos que digo que esse não é o fim do Trump, nem o fim, muito menos do trumpismo.
Acho que para os seus seguidores, Trump sai como herói e sai como vítima. Ainda mais agora que tiraram o Twitter dele, etc. Até a esquerda liberaloide aqui no Brasil está se revoltando pelo fato de que foram retirados os brinquedos do Trump, né? Então, na verdade, acho que ele sairá reforçado junto ao seu público, né? E grande parte desse público vai continuar apoiando e vai continuar considerando Trump um grande herói e representante dos seus sentimentos de frustração, de perda, os seus sentimentos de profundo racismo, né? E de que a América está sendo traída e ocupada por forças, né, anti-americanas. O Trump acabou arrefecendo aquele discurso radical que ele vinha propagando, já reconheceu a derrota e disse que o país terá uma transição de poder tranquila no próximo dia 20. Parece que ele percebeu que a situação poderia ficar complicada no campo criminal, inclusive. Ele pode ainda ser culpabilizado por essas invasões. O problema é que o estrago já está feito, Francisco. Que tipo de marca essa insurreição deixa nos Estados Unidos? Bom, a essa altura, a palavra do Trump não é a coisa mais confiável hoje na política americana. Ele conseguiu fazer essa declaração depois de que ficou muito claro, principalmente quando ele viu que ele poderia ser impedido ou até mesmo ser responsabilizado criminalmente, ele e a família dele, pelo que aconteceu no 6 de janeiro. Devemos ter claro que salvar Trump e sua família, eu insisto a sua família porque o filho e a Ivanka Trump estavam lá presentes e os vídeos que nós vemos são repugnantes. São repugnantes, são revoltantes. A Ivanka estava dançando, né, como se estivesse numa discoteca naquele momento, né? Isso tem que ficar muito claro. Eles poderiam ser responsabilizados criminalmente. Então ele recuou ali. Mas esse recuo me parece um recuo puramente estratégico para efeito de não criminalização na justiça. Isso cria um imenso problema, porque as notícias que nós temos agora é de que 90 pessoas já foram presas e que têm mandatos expedidos para outras 400 pessoas. Isso é um caso gravíssimo na justiça americana, onde os direitos individuais são muito garantidos. Nós estamos presentes a medidas de prisão em massa e interrogatórios também em massa sobre o que aconteceu. E, diga-se de passagem, tardios, né? Porque isso estava expresso na internet. O FBI, que é tão cioso sobre questões de conspiração, algo parecido à formação de quadrilha no Código Brasileiro, né, principalmente para fins políticos, né, ele agora, só tardiamente, ele se deu conta de que havia uma conspiração para impedir o funcionamento de um poder do Estado, do sistema político americano. Mas vamos lá, quer dizer, estamos presentes, estamos vendo, né, prisões em massa nos Estados Unidos, né? Como fica, né, essas pessoas que estão sendo presas se nós não entendemos, né, que a família Trump não vai responder a nada? Isso é estranho, quer dizer, quem convoca a manifestação, quem apoia a manifestação, o mentor intelectual, né, do ato, né, de invasão não vai ser preso, não vai ser interrogado, não vai ser criminalizado. E o cara que foi lá, né, e que invadiu está preso, né? Isso coloca todo o sistema, né, em xeque. Se um desses invasores declarar, bom, foi o presidente dos Estados Unidos que me mandou lá, ele que convocou, o presidente não vai ser chamado, então esse é um ponto extremamente grave, né? O segundo ponto, que me parece também complicado, é considerar que o trumpismo acabou. Vários
cientistas políticos, historiadores e jornalistas têm dito que, com essa tentativa fracassada de golpe, o trumpismo marcou o seu fim. Acho ao contrário, acho que para esses grupos fascistas, para essa parte da opinião pública, né, que apoiou Trump sai como herói, sai como vítima, né? Ele sai como aquele que tentou salvar exatamente a América de estar sendo submergida nessas inúmeras conspirações que aparecem. E essas prisões, esses interrogatórios vão acabar sendo utilizados, né, a favor do Trump. Acho que nós estamos apenas começando uma fase nova na história dos Estados Unidos. Gostaria também de acrescentar um trabalho pouco conhecido entre nós, mas muito influente na análise política do sistema americano. Nós falamos muito em democracia americana, mas um dos mais importantes historiadores norte-americanos, Richard Hofstadter, produziu e publicou em 1960, portanto é um trabalho que já está incorporado à historiografia norte-americana, um livro fantástico e que é considerado um dos trabalhos fundadores da historiografia americana, da historiografia do sistema político americano. O livro se chama O Estilo Paranoico na Política Americana. Exatamente isso, o estilo paranoico na política americana, publicado em 1960 por Richard Hofstadter, né? Ele me foi até presente da querida professora Maria da Linhares. Ela me deu esse livro de presente logo que nós começamos a estudar junto História Contemporânea. No livro, Richard Hofstadter, ele marca como a população americana é atraída por políticos paranoicos, como políticos paranoicos têm uma influência enorme na formulação da política americana e como o eleitor médio americano acredita em teorias conspiratórias, em teorias, né, totalmente sem sentido e votam em homens como perfil paranoicos, né? Particularmente, naquele momento, evidentemente, Trump não era o modelo do livro, né? Mas o senador McCartney, que via comunistas escondidos em abajur, né, era um modelo principal. E como o senador Joe McCartney, né, conseguiu sequestrar a política americana e transformar os Estados Unidos numa grande caça às bruxas, né, prendendo, demitindo, levando para campos de trabalho, transformando a América numa grande psicose em busca de comunistas em todos os lugares, né? O sucesso dessa paranoia na política americana, né, é o tema principal do livro, né, O Estilo Paranoico na Política Americana. Esse livro é um livro que nos aclara largamente como uma pessoa, né, quanto mais uma pessoa mentirosa, como uma pessoa que inventa teorias, pode fazer teorias da conspiração, pode fazer sucesso e pode levar a América a uma situação de crise e de descalabro, como nós vimos no 6 de janeiro, né? Sem dúvida nenhuma, não é uma novidade. Nós não poderíamos prever o golpe de Estado, mas nós podemos prever, e os historiadores americanos previam, que homens como Trump podem fazer um imenso sucesso. Por isso, os analistas que dizem que o trumpismo se consumiu no dia 6 de janeiro estão errados, né? O trumpismo é, na verdade, uma condição inerente da política americana. E a historiografia americana, já desde longo tempo, prevê a presença desse estilo paranoico na sua própria política nacional. Agora, o que é que as nossas instituições podem tirar de lição de um episódio como esse nos Estados Unidos, Francisco?
Os acontecimentos em Washington, no último dia 6, têm um impacto muito grande sobre nós, sobre o mundo inteiro. Não se trata apenas da desmoralização do sistema político americano. Não vou falar nem da democracia americana, né? Há um debate intenso sobre as bases do sistema político americano, mas do sistema político americano que as pessoas convencionaram de chamar de democracia. O sistema político americano foi profundamente abalado. Isso disso tiramos lições importantes para o próprio sistema político brasileiro. A primeira coisa clara nesse sentido é de que temos que rever esse mantra que se repete principalmente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Eleitoral e muito no Parlamento brasileiro, de que as instituições estão funcionando plenamente no Brasil. Ora, todas as instituições estão funcionando até que elas parem de funcionar, até que elas entrem em crise, até que elas sejam paralisadas, né? Temos que ter clareza que, na verdade, as instituições funcionam nos seus limites, né? Dentro das suas regras e dentro das suas normas. Falar que elas estão funcionando não é o suficiente. Nós temos que dizer que elas funcionam enquanto as pessoas acreditam nelas. Quando alguém diz que as instituições foram fraudadas, essas pessoas devem ser chamadas para comprovar as suas informações ou suas afirmações. Não é possível, e principalmente quando essas pessoas ocupam cargos importantes na República, sejam esses cargos eletivos ou de nomeação, que elas façam afirmações sobre fraude na República e não tenham que provar essas afirmações. Pessoas que afirmam que eleições foram fraudadas devem ser imediatamente chamadas à justiça para a comprovação das suas afirmações. Não podendo comprovar essas afirmações, devem ser punidos, e punidos severamente. Por que isso? Porque, na verdade, principalmente pelos cargos que essas pessoas envergam, cargos públicos, né, prestigiosos, grande parte da população, como nos Estados Unidos, passam a acreditar nessas pessoas. O cargo que elas exercem, deputados, senadores, procuradores, promotores e até mesmo presidente da República, desempenham um papel fundamental na credibilidade das mesmas pessoas. É totalmente diferente de uma conversa de bar. Por sinal que não deve acontecer agora durante a pandemia. Mas numa conversa de bar, cada um coloca a sua opinião. Isso é totalmente diferente de um promotor ou de um presidente da República dizer que houve fraude nas eleições. Isso tem uma carga de responsabilidade cívica muito grande. Ao falar que houve fraude, um funcionário da República de tão alto cargo deve ser imediatamente responsabilizado pela sua fala. Não podendo comprovar, deve ser punido severamente. Ao não punir, né, Trump, durante tanto tempo afirmando em fraude, nós vemos a consequência imediata, né, das suas afirmações. No 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio. O avanço da retórica neofascista, Francisco, se dá de forma acelerada em todo o mundo. Não é de hoje que nós estamos dizendo isso. Esse caso lá nos Estados Unidos, inclusive, tem tudo para ser o gatilho para uma série de outras tentativas de golpes em países periféricos, como aqui no Brasil. Prova disso é que, apesar de a maioria das autoridades brasileiras terem condenado a invasão do Capitólio, o Jair Bolsonaro ficou calado no dia do ocorrido e, na quinta-feira, ameaçou a nossa democracia, dizendo que algo pior poderia ocorrer no país caso o Tribunal Superior Eleitoral não providencie o voto impresso nas eleições de 2022. Não por acaso o chefe do executivo vem facilitando o acesso das armas no país e reduzindo a rastreabilidade de munições.
Outro sinal dessa ameaça autoritária é a fundação, pelo filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do Instituto Conservador Liberal para a formação de militantes bolsonaristas. Você crê nessa possibilidade de golpe aqui no Brasil, Francisco? E como se daria, na sua opinião, uma tentativa de insurreição por aqui? No momento que o Superior Tribunal Eleitoral admite, né, que pessoas, né, repitam e repitam de que houve fraude eleitoral, né, nós deixamos, né, as eleições brasileiras parecerem que, de fato, foram fraudadas. É preciso que essas pessoas sejam chamadas a comprovar as acusações que estão sendo feitas. Não basta fazer declarações, notinhas e repúdios e deixar essas pessoas livres, né, acusando as eleições brasileiras de serem eleições fraudadas. Isso deve ficar extremamente claro nesse sentido, né? As declarações de que as instituições funcionam muito bem, no momento que autoridades, inclusive o presidente da República ou deputados, declaram de que as eleições no Brasil foram fraudadas, né, nós estamos caminhando para a possibilidade de um golpe de Estado. Isso tem que ficar muito claro, muito bem estabelecido. Essa fala ameaçadora do ex-capitão em relação ao TSE foi prontamente rechaçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu adversário político de ocasião. O deputado disse que esse ataque é gravíssimo, que os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o chefe do executivo se explique e que seus delírios e devaneios superam os de Trump. Essa reação do Rodrigo Maia me parece mais uma daquelas retóricas vazias que ele vem pronunciando desde o início do mandato, Francisco, porque no fundo ambos estão de acordo no projeto de entrega do Estado Nacional. Como é que você observa essa relação entre o Bolsonaro e o Maia em um momento crucial como esse, Francisco? Com a eleição na Câmara, a ameaça à democracia... É possível que haja alguma iniciativa contra o presidente da República, como a abertura de um processo de impeachment caso o Baleia Rossi substitua o Rodrigo Maia na presidência da Casa do Povo? Na verdade, o Rodrigo Maia se comporta como cúmplice, né, de todas as ações de Bolsonaro. Né? É difícil distinguir, nesse momento, né, as responsabilidades de Bolsonaro e de Rodrigo Maia, principalmente em dois campos, né? No campo dos atos antidemocráticos e no campo da gestão da pandemia. Rodrigo Maia está engavetando mais de 40 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Como ele tem coragem de mandar os partidos políticos entrarem na justiça? Não é uma questão de justiça comum ou de entrar com pedidos de processo contra Bolsonaro. A questão é uma questão política, e a questão política se resolve através do pedido de impeachment, que deve ser julgado politicamente pelo parlamento brasileiro, coisa que nesse momento é impedida exatamente por Rodrigo Maia, né? Então, Rodrigo Maia está se comportando de forma cúmplice, conivente, né, na gestão da pandemia e na gestão dos atos antidemocráticos de Bolsonaro. Né? É uma forma cínica de Rodrigo Maia, né, gerir todo o processo que sofre a população brasileira. Né? Ele, na verdade, está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, vão vocês para a justiça, quando o ato principal seria o encaminhamento pelo próprio Rodrigo Maia de um dos muitos pedidos de impeachment que está na gaveta da mesa de Rodrigo Maia. Não é possível mais escondermos o fato de que o presidente da Câmara é o principal colaborador nos atos translocados do presidente da República. Essa cumplicidade vai ficar marcada na história, né, de forma indelével na biografia do Rodrigo. Né? É uma pena que tenhamos que sofrer o que está sendo visto por todos,
né, que a população brasileira esteja profundamente abandonada, né, e que as pessoas que têm o poder para impedir a continuidade de tamanho abandono, seja na questão das vacinas, das medidas mínimas profiláticas de afastamento social, do uso da máscara, né, da gestão do auxílio emergencial, não aconteça porque pessoas com responsabilidade, como o senhor Rodrigo Maia, não tomam uma decisão necessária para afastar um presidente negacionista, né, irresponsável do seu cargo. Essa é a questão simples, né? Muito disso aconteceu também nos Estados Unidos, quando não se tomou em tempo as medidas para paralisar Trump. Boa parte dos políticos, inclusive dos políticos do Partido Republicano, com medo de perder votos, com medo de tomar as decisões necessárias na hora necessária, acabaram apoiando ou fingindo que não estavam vendo os atos, né, de Trump e quase foram mortos dentro do Capitólio, né? Temos que ter cuidado em apoiar, né, homens perigosos, porque no final pode se tornar vítima desses mesmos homens perigosos. Por falar em escolhas e decisões, Francisco, o ano de 2021 é decisivo para o governo de Jair Bolsonaro. Falando única e exclusivamente da gestão, deixando um pouco de lado a possibilidade de um golpe, o que você acha que pode ser diferencial para o atual presidente se colocar como favorito à reeleição no ano que vem? O tempo para a superação da Covid-19 no Brasil, a situação econômica e social do país depois do fim do auxílio emergencial, essa eleição no Congresso, o que pode influenciar? Sem dúvida nenhuma, o principal elemento e o qual ele está trabalhando será uma maquiagem da Covid-19. Com a importação dessas 2 milhões de doses, né, ridículo número de 2 milhões de doses de vacina da Índia, possivelmente privatizando outros 5 milhões de doses para as clínicas particulares. Ele vai fazer uma bela foto do patético general Pazuello vacinando alguma velhinha ou algum velhinho e dizer que está salvando a população brasileira. Pazuello vai poder voltar para o Exército, ele vai colocar alguém diferente no Ministério da Saúde e dizer que resolveu a questão da Covid, né? Feita essa fotografia, né, ele vai poder começar verdadeiramente as suas reformas que o Guedes quer tanto fazer, né? É isso o programa dele, é isso que ele quer. E a partir daí, ninguém vai mais poder segurar o Bolsonaro, né? Na verdade, ele vai maquiar a Covid para começar suas reformas regressivas e um maior desmantelamento do Estado. No que diz respeito à vacina contra o novo coronavírus, Francisco, o governo federal entrou de vez nessa disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, pelo protagonismo na imunização e editou uma medida provisória que libera a compra da vacina sem licitação, garantiu 100 milhões de doses da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, e confirmou o início da aplicação das doses em janeiro. Por que você acha que a administração federal demorou tanto para tomar essa iniciativa, Francisco? Já há mais de 50 nações vacinando. Nós somos o segundo país com o maior número de mortos pela doença, com mais de 200 mil vítimas. Por que só agora em janeiro eles se mexeram? O governo é marcado por um comportamento anticientífico, anticiência, terraplanista. Não levou em consideração em momento algum que havia uma pandemia, negou a pandemia. O comportamento era marcado, acima de tudo, pela postura do Guedes, que não queria de forma alguma
o que ele chamava de prejudicar a economia. Enquanto os outros países estavam fazendo lockdown, estavam fazendo isolamento, distanciamento social, ele tinha maior interesse em que as pessoas estivessem trabalhando, se contaminando e morrendo para que não tivesse nenhum prejuízo a empresários e patrões. Só fez realmente paradas quando a coisa se tornou absolutamente brutal, né? Não queria auxílio emergencial. Depois de muita pressão, pensou em R$200. Só chegou a R$600 porque a oposição fez um projeto fantástico e muito bem estruturado, embora a oposição nunca tenha assumido o projeto dela. A oposição é tão mal organizada que o projeto do auxílio emergencial, todo ele feito pela oposição, em torno dos R$600, apareceu e foi vendido como sendo o projeto do Bolsonaro, o que garantiu grande popularidade para o Bolsonaro. Acabou se transformando no maior projeto, no maior programa de transferência popular de renda da história do Brasil. E o Bolsonaro nadou de braçada nesse processo, né? Feito pela oposição, imposto pela oposição no Congresso. Mas a oposição é totalmente incompetente para assumir e, inclusive, para esclarecer a população de que o governo Bolsonaro só queria dar R$200 e por tempo muito limitado. Mas são coisas da oposição, do silêncio, da incapacidade de se explicar, de colocar isso claro nesse sentido para a população brasileira, né? Quem acabou faturando foi o Bolsonaro, né? Que não queria de maneira alguma. Bom, agora não vai ter mais auxílio emergencial, não vai ter mais política. E nós chegamos numa situação caótica de contágio. Estamos voltando a uma situação parecida àquela de junho a agosto do ano passado de contágio, né? Não temos uma política de aviso à população, não temos um programa de conscientização. Estamos culpando os jovens pela pandemia, estamos culpando a população pela pandemia. Nas televisões não há um programa do Ministério da Saúde dizendo sequer como usar a máscara corretamente. Não estamos advertindo a população sobre as formas de contágio, né? O Ministério da Saúde é um ausente completo, né, de esclarecimentos e de comunicação, né? É isso que está acontecendo. Para terminar, Francisco, nós podemos esperar uma atuação mais determinada das nossas oposições este ano? Esse apoio à candidatura do Baleia Rossi à presidência da Câmara te pareceu uma atitude responsável ou um erro de cálculo das esquerdas? O que é que você pode dizer sobre as legendas progressistas para 2021, ano que antecede as eleições presidenciais? Uma frente parlamentar que seja para barrar o domínio do Bolsonaro, né, em editar leis, medidas provisórias, a reversão de uma legislação já aprovada e, principalmente, legislação que estrangule ainda mais os direitos sociais, os direitos trabalhistas, me parece uma coisa responsável. Que não seja, de maneira alguma, isso, um apoio à Baleia Rossi e a outros parlamentares desse tipo. Mas, acima de tudo, uma forma de barrar, né, o estrangulamento dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas e que se mantenha responsável, né, no enfrentamento de Bolsonaro dentro do parlamento, pode vir a ser realmente uma trincheira importante, mas que tenha essa responsabilidade. Só isso que eu penso. Mais do que isso, né, não vejo nenhum desenvolvimento ali. É necessário também que os partidos de esquerda retomem, né, sua atuação prática e que retomem seu caráter de esquerda, que voltem a lutar por um programa de esquerda. É preciso também que voltem às ruas. Eu não entendo, não tenho
compreensão por que esses partidos não estão nas ruas, não estão nas praças, não estão orientando os jovens, não estão orientando a população, não estão com um programa de esclarecimento do que é a pandemia. Nós sabemos que mesmo com a vacinação, se ela começar de fato em janeiro, até abril, possivelmente até maio, nós vamos ter uma situação calamitosa da pandemia. Por que não estamos orientando a população sobre isso, já que o Ministério da Saúde pratica uma política necrófila em relação à população? Podemos assumir isso. Por que não estamos fazendo manifestações locais? Estamos com medo de quê? Por que não estamos nos terminais de ônibus? Por que não estamos nas estações de metrô? Por que não estamos nas praças públicas? Podemos ter pequenos grupos, 10, 15, mas temos que estar nas ruas, temos que estar fazendo o que sabemos fazer, que é criação de situações novas, de crítica ao governo Bolsonaro. Por que estamos abdicando a ser a consciência crítica da população brasileira e, ao mesmo tempo, aceitando culpar a população brasileira pelo seu próprio massacre? Isso é imperdoável, imperdoável, imperdoável. O silêncio não tem perdão nesse momento. Francisco, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre, novamente te desejar um feliz ano novo, de muitas conquistas, deixar aqui o meu abraço e te mandar um bom dia. Eu aqui agradeço a vocês, peço desculpa pela dificuldade de contato, tem sido um período difícil aí para mim, mas obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. E como essa primeira vez que falamos esse ano, também o melhor 2021 possível para todos nós. Adhemar, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Quero aproveitar também para te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações e que o Brasil possa sair dessa encalacrada em que está metido com a vacina contra a Covid-19, não é isso? Adhemar, não dá para a gente começar essa entrevista sem que seja falando daquele episódio lamentável ocorrido nos Estados Unidos na semana passada, aquela invasão do Capitólio pelos apoiadores do Donald Trump, inflados pelo presidente, tentando sabe-se lá o quê. Tem gente falando em golpe, mas é difícil alguém querer dar um golpe estando isolado como está o Donald Trump. Enfim, fato é que esse caso acabou levantando uma série de dúvidas em relação aos Estados Unidos e sua capacidade de evitar convulsões sociais, o que impacta diretamente na economia. Eu queria saber de você, Adhemar, que tipo de influência essa insurreição no Congresso estadunidense pode provocar não só para a economia do país, como para as relações comerciais deles? Olha, Anderson, a primeira coisa importante para as pessoas terem em consideração é que os Estados Unidos é um país dividido quanto ao rumo que deve tomar já há bem uns 20 anos. Né? Então, nesse período todo, você tem tido muitos momentos em que o presidente não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, não tem maioria nas duas casas. Né? Você tem tido um revezamento permanente entre democratas e republicanos com políticas muito diferenciadas, o que mostra um país que não tem sedimentado um projeto de futuro. Né? Com o governo Trump, o que mudou é que você passou a ter um executivo mais turrão. Né? Num primeiro momento com maioria, nas casas para fazer suas políticas e agora
mais recentemente sem maioria na Câmara e só com maioria no Senado, que acabou de perder nessas eleições de Senado na Geórgia. Então, o que você tem de fato é uma sociedade que não tem um rumo muito definido do que fazer e que vem passando por uma queda de braços interna, né? Essa tentativa agora de invasão do Congresso americano, né, por grupos extremistas de direita nos Estados Unidos, a gente viu, inclusive, muitas camisas exaltando campos de concentração nazistas, exaltando políticas nazistas nesse processo, mostra que um setor de direita tem um grupo paralelo, não é? Com capacidade ativa de não só mobilização, mas uma mobilização quase armada e armada em alguns casos, né? Então isso vai elevar um pouco o tom da discussão, né, na medida em que isso foi uma sinalização para o governo Biden, né, de que esse setor que apoia o governo Trump, né, que apoia as políticas de extrema-direita nos Estados Unidos, ele tem uma capacidade de intervenção, né, e ele tem, de certa forma, o beneplácito das forças de segurança, porque isso não poderia ter acontecido em Washington sem o corpo mole aí das forças de segurança de todos os níveis, no nível federal, no nível local, no nível do próprio Congresso. Então, eu acho que essa é uma novidade a ser tomada em consideração e, evidentemente, na medida em que evoluir o governo Biden, dependendo das medidas que ele tomar, você pode ter novas tentativas desse tipo, né? Em relação ao que isso pode provocar, né, provoca, digamos, mais incerteza, mais instabilidade, né? Isso não afeta propriamente ou diretamente as relações comerciais dos Estados Unidos, mas na medida em que afeta as orientações políticas, né, e mostra essa fraqueza interna, evidentemente que reduz a capacidade de resposta do governo Biden até que ele, de alguma forma, represente mais uma hegemonia interna. Então, o que vai estar em discussão aí e que vai se refletir em várias políticas é essa capacidade de construção de uma hegemonia interna. E para o governo Biden fica sinalizado que também um eventual movimento aí de retomada dos circuitos e da ação multilateral dos Estados Unidos vai ficar marcado também por essa divisão interna. Então, por exemplo, no campo de comércio, né, a capacidade do governo Biden de agir nos fóruns multilaterais e, portanto, de se reenquadrar a essas diretivas multilaterais na área de comércio, por exemplo, fica limitada pela capacidade que tem, né, do fato de que, se ele realmente se mover no sentido de abrir concessões dos Estados Unidos que estão previstas nos acordos multilaterais que os Estados Unidos têm, ele pode ver, digamos, forças internas ligadas aí aos setores que perdem eventualmente com esses movimentos, né, que pessoas vão perder renda, emprego com esse tipo de movimento, podem também reforçar esse processo de radicalização interna. Então, eu acho que a sinalização complicada é essa, que os Estados Unidos ainda passa por um processo de disputa de rumos e que um setor aí nesse processo de disputa de rumos está disposto a recorrer aí à radicalização interna, a processos fora dos previstos na Constituição dos Estados Unidos. Você acredita que o Joe Biden será capaz de reverter esse cenário de desconfiança, Ademar? O democrata conta com a simpatia dos europeus. Ele não adotou, pelo menos até agora, um discurso tão contundente como o Donald Trump em relação à China, nessa guerra comercial que se estabeleceu entre os dois países. É possível que o novo presidente, que toma posse no próximo dia 20,
possa reconstruir a imagem que os estadunidenses estabeleceram ao longo dos anos? Olha, Anderson, o que eu acho é que esses últimos acontecimentos nos Estados Unidos, aliás, o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos últimos 15, 20 anos e se radicalizou ao longo dos últimos 5 anos, mostra que a principal questão dos Estados Unidos hoje é uma questão de definição interna, né? É uma questão de definição do que fazer internamente, de que rumos o país deve tomar, né? E inclusive nessa relação com, digamos, a potência emergente que é a China, né? Então essa é a principal questão dos Estados Unidos. É claro que na história americana, desde a independência dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos sempre foi um país em guerra, né? Os Estados Unidos passou por guerras permanentes. Eu acho que é o único país que tem um ministério de veteranos, né? Tamanha a quantidade de pessoas, né, envolvidas com o aparato militar, soldados, ex-soldados, afetados pelas inúmeras guerras que os Estados Unidos teve ao longo da sua história, né? Então, essa questão interna americana, ela não está desconectada da política imperialista dos Estados Unidos, da política mundial dos Estados Unidos, de se afirmar permanentemente e especialmente em relação ao continente americano, né, e especialmente em relação à América Latina. Então, essas definições políticas internas nos Estados Unidos que vão estar acontecendo, elas também vão ter reflexos aí na política externa dos Estados Unidos, né? Agora, volto a ressaltar, quer dizer, a principal questão dos Estados Unidos hoje é uma definição de rumos interno, digamos, que se crie algum tipo de hegemonia interna, né, para a condução dos países, não por um governo, mas por um período largo da história dos próximos anos, né? E isso é o que a gente vê que está faltando e vê que não vai acontecer sem muita surpresa e sem muita disputa interna dentro dos Estados Unidos pelos meios previstos constitucionalmente e, como a gente está vendo agora, também pelos meios não previstos constitucionalmente. Então, digamos, talvez a partir desses eventos o governo Biden, né, o futuro governo Biden, veja uma sinalização mais clara que o que é preciso acontecer tem que acontecer no fronte interno, mais do que no fronte externo, né? E eu acho até que uma parte do movimento, né, do presidente eleito Biden depois dos acontecimentos do Capitólio, né, como, digamos, procurar mais se aproximar do movimento Vidas Negras Importam, né, e desses movimentos internos nos Estados Unidos que sinalizam para o novo, apontam nesse sentido. A grande questão é que o Biden, tradicionalmente, é um centrista dentro do Partido Democrata, né? Ele é uma figura que sempre foi ligada ao establishment democrata, né? E nunca se aproximou muito desses movimentos de massa mais posicionados e que hoje foram os responsáveis não só pela sua vitória na eleição presidencial, como também pela mudança da maioria no Congresso dos Estados Unidos, né? Então essa relação é que a gente vai ter que ver como é que caminha, né? E se esses grupos novos, né, na política americana são capazes de estabelecer uma hegemonia sobre os velhos grupos que ainda se mexem, né, queira o futuro que nos seus estertores, mas a gente não sabe. Essa disputa política interna nos Estados Unidos que vai definir os rumos no próximo período. Falando agora dos dramas aqui do nosso Brasil, Adhemar,
o presidente Jair Bolsonaro deu mais uma daquelas suas declarações que provocam muita polêmica na semana passada. Ele disse aos seus admiradores na saída do Palácio da Alvorada que o país está quebrado e que, por esse motivo, ele não consegue colocar em prática algumas medidas que prometeu em campanha, como a alteração na tabela do imposto de renda. Primeiro, Adhemar, o Bolsonaro tem razão em dizer que não consegue gerir o país por ele estar quebrado? Anderson, a gente já está, a essa altura, mais ou menos acostumado com declarações bombásticas do presidente Bolsonaro, que é um presidente que gosta muito de falar e gosta muito pouco de trabalhar, né? Ele sempre prefere dar essas declarações bombásticas do que tentar fazer as coisas, né? A essa altura, depois de 2 anos de governo, na verdade, o presidente colhe os frutos do que ele próprio fez. Então, se ele acha que o país está quebrado, ele deveria ver por que ele conduziu o país até essa situação. Tecnicamente, o país não está quebrado. O Brasil não tem problemas graves do ponto de vista externo, teve saldo na balança comercial esse ano, enfim, compensou uma parte dos capitais que fugiram do mercado financeiro, tem ainda um volume grande de reservas que foram deixadas desde lá de trás, no governo Lula, né? Então isso serve como um colchão que ameniza eventuais crises e que não deixa o país quebrado do ponto de vista externo, como teve em 1986, 1987, lá no governo Sarney, ou em 2008, ou em 1998 e depois em 2002 no governo Fernando Henrique, quando teve que assinar acordos com o FMI reconhecendo na prática que estava quebrado, que não tinha dólares para pagar os compromissos externos. Não é o caso do Brasil nesse momento. E do ponto de vista da dívida pública interna, essa é uma questão interna, ou seja, o governo sempre pode emitir dinheiro, enfim, para pagar a dívida pública. Então, tecnicamente, o Brasil não está quebrado. Agora, evidentemente, o governo federal tem limitações para governar, dados especialmente pela questão da emenda de teto de gastos, que foi aprovado no governo Temer e que o governo Bolsonaro sempre concordou plenamente e nunca fez nada para mudar, né, a lei de teto de gastos. Então, se ele vê essas dificuldades, ele que jogue politicamente para mudar a lei de teto de gastos e ter recursos para fazer alguma coisa, né? Volto a dizer, se o governo identifica, né, que ele não pode fazer nada, ele não pode fazer nada porque ele se move dentro dos limites que ele próprio concorda, né? Então, essa é sempre uma boa desculpa para muito blá 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 e pouco trabalhar. E o que é que o presidente e a equipe econômica poderiam fazer, Adhemar, para mudar esse cenário e fazer o país voltar a crescer? Dá essa dica aí para o Paulo Guedes, por favor, Adhemar. Acho que promover o investimento público, ainda que às custas do endividamento, seria um bom começo, não? Poderia ser um bom começo. Na verdade, ele tem que ampliar o gasto público e o gasto social, né? Então, aumentar o investimento público e estender aí o auxílio emergencial seriam medidas que ajudariam o país a crescer, né? E ele pode fazer isso também sem aumentar o endividamento, se ele quiser. Ele pode taxar os mais ricos, por exemplo. Os bilionários brasileiros ficaram mais ricos ainda nesse período, né? Apesar da pandemia e do empobrecimento geral, todos os dados mostram que essas pessoas aumentaram ainda mais a sua renda e a sua riqueza, né? Então a taxação aí dos mais ricos também poderiam contribuir nesse sentido. O Estado brasileiro também tem muitos fundos públicos que podem ser acionados. Então não é por falta de recursos. O que acontece é uma opção política por não fazer isso, né? Por esperar que o investimento parta do setor privado. E o setor privado, como está ganhando com aplicações financeiras, fica numa posição muito cômoda para não fazer os investimentos, fica lá parado e com o velho discurso de exigir reformas, ou seja, um discurso meio chantagista. E o governo federal não se move,
né, nesse cenário, não faz os investimentos que deveria fazer e diz que politicamente não tem condição de implementar as reformas por conta do jogo no Congresso. E nisso o tempo vai passando, o desemprego segue elevado, não é? A renda das famílias segue caindo e as dificuldades prosseguem no país. Como nós já comentávamos no fim do ano passado, Ademar, o auxílio emergencial foi encerrado e o governo ainda não definiu um substituto para esse programa de distribuição de renda que foi, de alguma forma, muito importante para manter um nível mínimo de consumo para a população mais pobre, impossibilitada de trabalhar. O detalhe é que aquele programa que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho e a redução dos salários também acabou, o que fará com que cerca de 9 milhões de brasileiros voltem às folhas de pagamento das empresas, sem que haja capacidade de pagamento desses salários, o que prevê uma onda assustadora de demissões nos próximos meses, em um país que já tem mais de 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados e 22 milhões de trabalhadores precarizados. Como é que a gente resolve essa equação, Ademar? Bom, o governo, se quisesse, poderia resolver isso como a gente já falou, né? Aumentando os investimentos públicos, renovando o auxílio emergencial e colocando empresas e sindicatos para renegociarem em torno da questão dos contratos de trabalho, né? Só que essa não é a intenção desse governo, né? Aparentemente, a intenção desse governo é se manter dentro do teto de gastos e administrar uma taxa de desemprego que vem já há bastante tempo na faixa dos 14%, aliás, de antes da pandemia, portanto, isso daí não pode ser pura e simplesmente atribuído à pandemia, né? E agora, com o fim do programa, né, que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho, com redução dos salários e complementação a partir dos recursos do seguro-desemprego, né, é possível que haja problemas graves, especialmente para as pequenas e médias empresas, né, e microempresas, que não vão ter retomadas as suas condições de demanda e evidentemente, vão ter dificuldades para arcar com o ônus da volta do pagamento pleno desses trabalhadores. Então, esse é mais um problema que o governo vai ter e que eu não sei de fato se ele quer resolver, né? Eu acho que esse governo gosta de trabalhar muito pouco, né? E vai tentar empurrar mais ainda para frente essa questão com o seu tradicional blá 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 em torno de temas que são temas para causar muita fumaça, mas de fato pouca ação do ponto de vista do Executivo Federal, né? Então, do meu ponto de vista, olhando o que a gente viu nesses últimos 2 anos, essa equação pode ser resolvida, mas não é o objetivo desse governo resolver essa equação. O objetivo do governo é empurrar para frente essa questão, né, com muito discurso, muita ideologia e pouca ação efetiva. Essas empresas que receberam de volta os trabalhadores que estavam com contratos suspensos, Ademar, o que podem fazer para evitar as demissões? Elas ainda podem contar com algum auxílio do BNDES ou serão obrigadas a recorrer a empréstimos com juros escorchantes nas financeiras e bancos privados? Há uma alternativa para essas empresas, na sua opinião, em um cenário onde a recuperação seguirá em ritmo lento? Eu acho que essas empresas, como eu estou falando, as pequenas, médias e microempresas, elas vão precisar de apoio. A gente viu na primeira fase, quando esse apoio foi sinalizado, que elas todas tiveram muita dificuldade de acessar esses apoios, né? Evidentemente, porque você usa parâmetros de uma situação normal em uma situação que não é normal, né? Uma situação de pandemia, uma situação de recessão, né? Onde, se você fizer os cálculos econômicos a ferro e fogo,
não é? Na verdade, você vai ver as dificuldades que as empresas têm e essas dificuldades implicam em dificuldade de pagar, portanto, aumento de risco, não é? Ou seja, o Estado deveria fazer os empréstimos, deveria colocar os recursos à disposição, tomando em consideração uma situação excepcional, uma situação em que as empresas precisam de crédito para se manter funcionando, não é uma situação normal de mercado, não é? Então, e evidentemente as instituições privadas, fazendo os mesmos cálculos, não vão dar dinheiro se elas não tiverem garantia absoluta do Estado brasileiro de que, se as empresas não pagarem, elas vão receber os recursos de volta. Então é isso que tem que ser tomado em consideração. Ou seja, nós não estamos numa situação trivial, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação excepcional. E para situações excepcionais, políticas excepcionais devem ser levadas adiante. Né? Se isso não acontecer, evidentemente as empresas vão ter enormes problemas. O que eu acho que as empresas devem fazer, essas médias, pequenas e microempresas, é começar a fazer pressão política no sentido de que o Estado brasileiro adote políticas excepcionais que garantam a sobrevivência dessas empresas e que elas possam manter emprego e renda. E também que se criem situações em que essas empresas possam negociar com os sindicatos, não é? No sentido de manter a produção, mas manter também os empregos. Se você deixar quebrar, essa é a pior situação do mundo, porque você já está numa situação de crise e vai agravar essa situação de crise em que você está metido, né? Então, a alternativa, eu acho que é reconhecer essa excepcionalidade. Agora, isso só vai ser feito com muita pressão política por parte dessas empresas e dos seus trabalhadores. O governo federal prometeu o início da vacinação contra a Covid-19 ainda este mês, mas a imunização só deve ser encerrada lá para o segundo semestre de 2022, Ademar, enquanto o mundo inteiro acelera a aplicação das doses das vacinas desenvolvidas até aqui. Com o Brasil ficando para trás nessa imunização, Ademar, você acredita que isso pode trazer efeitos para a nossa economia, especialmente no turismo? Pouca gente vai querer se arriscar a estar em um país que não se livrou ainda do coronavírus. Anderson, eu acho que pelos encadeamentos da produção internacional, não só no nível do turismo, né? Não só no setor de turismo, né? Várias áreas em que o Brasil entra na cadeia internacional podem ficar prejudicados ou podem ficar sob risco. A gente viu aí vários alertas, por exemplo, da China, o principal comprador de produtos agropecuários brasileiros, a respeito de contaminação da carne de boi, da carne de frango, da carne de porco, etc. Então, se o Brasil não agir rápido no campo da vacinação, isso vai começar a afeta os negócios, afeta as viagens de negócios internacionais. Os cidadãos brasileiros vão começar a ser discriminados porque você não tem um processo de vacinação massiva no país. Os produtos que se recebem do Brasil vão começar a ficar afetados porque você não tem o processo de vacinação massiva no país. Os investimentos aqui dentro vão ficar afetados porque, evidentemente, ninguém vai querer investir num país que não toma medidas frente a uma das maiores pandemias internacionais que a gente teve no mundo, né? Então, o país vai começar a ficar afetado por isso aí. É claro que o que eu estou vendo é, na verdade, o governo federal acabar recuando das suas propostas iniciais e começar a falar muito que vai vacinar, está encomendando vacina, etc. Ou seja, ele está sentindo a derrota política, a derrota do seu discurso, né, e começa a recuar em relação aí às medidas que estão sendo adotadas especialmente pelos governos subnacionais, né, por governos estaduais e prefeituras. E isso, evidentemente, vai fazer mover o governo federal. Então, eu acho que esse pode ser um problema, porque o Brasil sai atrasado, mas, de alguma forma, vai ser corrigido. O que não está sendo corrigido é a postura do Brasil em relação a outros eventos internacionais, como a questão
climática, a questão do alinhamento político a favor da democracia e outros que vão colocar o Brasil num corner, né? num canto do mundo, nessa figura de pária que aparentemente o ministro de Relações Exteriores do Brasil achou uma posição confortável, mas não é uma posição confortável, é uma posição que te isola, né, politicamente, economicamente, a nível internacional, né, por conta dos posicionamentos ideológicos do governo que vão se refletir em mais e mais isolamento. Então não é só essa questão da vacina, eu acho que até por uma questão de competição política interna, essa questão da vacina de alguma forma vai acabar sendo resolvida, mas é a questão de que você está se isolando ideologicamente no cenário internacional, e isso evidentemente não é bom para o país. Agora, se a economia vai mal das pernas, Adhemar, a Bovespa é que vem quebrando recorde atrás de recorde. Na última quinta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo superou a máxima histórica de 122.386 pontos, alcançada em 23 de janeiro do ano passado, ou seja, antes da pandemia. O que explica toda essa movimentação na Bolsa em um período difícil para a economia global, Adhemar? E se esses recordes podem trazer algum tipo de efeito positivo para o país? Olha, Anderson, essa subida e descida dos valores da Bolsa, ou dos valores do dólar, né, elas refletem mais do que tudo especulação. Né? A Bolsa agora tem sido puxada por um processo de subida das expectativas futuras dos preços das commodities, especialmente o petróleo, que subiu muito nessa última semana, por conta das ações das movimentações internacionais da Arábia Saudita e dos membros da OPEP. Né? Anteriormente você tinha também uma retomada dos preços do minério de ferro, por conta dos números de crescimento chinês. Né? Então, digamos, esses movimentos eles estão, na verdade, refletindo uma saculejada especulativa em torno dessa melhoria do cenário externo com o aumento da vacinação, com o aumento dos preços dessas commodities minerais que estão acontecendo aí no cenário. O preço de algumas commodities agrícolas, como o milho e a soja, também estão em níveis altos, não é? E isso é uma sinalização que também acaba refletindo na Bolsa brasileira. Agora, esses preços que podem subir rapidamente também podem cair rapidamente, não é? E quando isso acontecer, aí você vai ter em cima deles movimentos especulativos também para baixo. Não é? Então isso é o que pode acontecer. E isso acaba não tendo aí grande efeito interno, não é? Para além do que já teve. Não é? Então, o que você deve observar do ponto de vista do desempenho interno é se efetivamente estão se consumando essas expectativas em relação ao crescimento do consumo de minério de ferro, do consumo de petróleo, né? Do consumo desses bens agrícolas que o Brasil exporta. Isso aparentemente vem acontecendo. E isso sim tem efeitos positivos, ou pode ter efeitos positivos na questão do funcionamento da economia aqui dentro. Agora, as variações pura e simples da Bolsa de Valores, elas não são mais do que variações positivas que vão encher o bolso de alguns, assim como as variações negativas, elas fazem com que vários percam, mas também com que alguns ganhem. Então sempre é bom a gente lembrar que nos movimentos de subida e descida, sempre tem aí um ajuste contábil em que alguns ganham e alguns perdem. Não é que quando a bolsa sobe todos ganham e quando a bolsa cai todos perdem. Isso é bom as pessoas tomarem em consideração. O que está acontecendo agora é esse movimento especulativo, e que tão rápido quanto subiu pode cair ali na frente, dado que, digamos, o desempenho de fato do país não é tão bom quanto quer fazer crer aí os números da Bolsa de Valores. Então é isso que eu acho que a gente deve tomar em consideração.
Ademar Mineiro, mais uma vez eu te agradeço por você estar aqui conosco no programa. Quero te desejar novamente um feliz ano novo, um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, um forte abraço para você, para os nossos ouvintes aí do Faixa Livre e, de novo, espero que a gente tenha o melhor 2021 possível, de preferência com mudanças políticas importantes no país no próximo período. Um grande abraço. Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, Ademar Mineiro. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu retomo a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso site, também lá pelo nosso canal no YouTube. O Luiz Antônio Cipriano diz aqui no YouTube o seguinte: bom início de ano a todas e todos e que consigam ampliar esse jornalismo crítico que eleva a consciência da população para um mundo mais humano. Luiz Antônio, muito obrigado pelo recado, eu espero que você também tenha um feliz ano novo e quero te agradecer também a audiência que você nos oferece aqui no Faixa Livre, tá bom? Muito obrigado, um abraço para você. Também no YouTube, o Alfredo Jorge Martins. Vamos faixa, os infiltrados do PT adoram uma boquinha. Pois é, Alfredo, o Partido dos Trabalhadores, assim como uma série de legendas de esquerda, é muito fracionado, né? Há uma série de políticos efetivamente comprometidos com pautas progressistas de esquerda, mas há determinados grupos que não estão muito preocupados com isso, né, não, Alfredo? Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado. O Fábio Antifascista Pessoal, lá no nosso Facebook, faz uma denúncia aqui. Ele diz: urgente, o Jornal da Band noticiou que brasileiros estão comprando falso teste negativo de Covid. Parece que é no México. Em quais países eu não prestei atenção? Para retornarem ao Brasil. Mas se der positivo, qual é o problema de ficar em quarentena no México ou outro país por 14 dias e depois fazer outro teste de Covid apenas para verificar, porque após 14 dias o vírus deixou o organismo da pessoa?
Qual é a solução para este problema? Porque é um problema gravíssimo. Parece que o controle policial dos aeroportos precisará saber como identificar um falso resultado de teste negativo de Covid. Pois é, Fábio, esse debate em torno do teste positivo de Covid é muito complicado, essa que é a verdade. Independente desses testes falsos aí que estão sendo comprados por determinadas pessoas para voltarem ao país, há uma série de especialistas que defendem que os brasileiros infectados sejam tratados aqui no nosso Brasil. As autoridades brasileiras não podem impedir que uma pessoa com naturalidade do nosso país não entre aqui no nosso território. Isso é um direito constitucional, meu amigo. Dessa forma, esse debate se torna muito difícil. Há a questão da saúde coletiva que está colocada, mas, por outro lado, há um direito constitucional da população. É uma questão, de fato, muito complicada, Fábio. Eu te agradeço de toda forma aqui o teu recado e por você nos ajudar a fomentar esse debate aqui no programa. Já a Yolanda Rezende, no YouTube, ela diz: Bom dia, então ele, Bolsonaro, quebrou o país. Pois é, Yolanda, ela se refere àquele comentário que o presidente fez aos seus apoiadores, dizendo que o país estava quebrado, que não conseguia colocar em pauta as suas medidas. É fato que o país não está quebrado, né, Yolanda? Mas o Bolsonaro tem feito de tudo para nos jogar num buraco muito profundo. Se as esquerdas não se articularem para combater essa retórica bolsonarista, aí sim, de fato, nós vamos ter um país absolutamente entregue e incapaz de se recuperar de tamanho tombo. Muito obrigado, Yolanda, pelo teu recado. O Luiz Antônio Cipriano volta novamente a participar. Ele diz: está corretíssimo o filósofo e professor Romano quando afirma que a gestão do Bozo é extremamente criminosa, intencionais na defesa do capital, que visa a exploração da classe trabalhadora. O Bozo é, deveras, um governo nefasto. Infelizmente, você tem toda razão, Luiz Antônio. O Bolsonaro tem jogado o país numa tragédia econômica e social absolutamente sem precedentes. Eu te agradeço o teu recado, Luiz. Lembrando que vocês, ouvintes, caso queiram se comunicar aqui conosco, podem enviar suas mensagens pelas nossas redes sociais, no YouTube, Twitter e Instagram, também pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o músico, professor da Rede Pública de Ensino e pesquisador na área de Educação e Currículo, Edu Prestes. Edu Prestes, bom dia! Olá, bom dia Anderson, bom dia ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Fico muito contente de ser chamado e retornar aqui novamente ao programa. Edu, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar também um feliz ano novo de muitas realizações para você e para toda a sua família. Edu, você é neto de Luiz Carlos Prestes, sobrinho de Anita Leocádia, ou seja, a sua família tem muita história na luta pela democracia no nosso país. Você é também um dos autores do livro Minha Valente Avó, lançado pela editora Quase 8 no final de 2020, onde você e sua irmã Andréia, além de sua prima Ana, relatam de maneira lúdica a trajetória de vida da sua avó, Maria Prestes, em uma belíssima e singela homenagem a essa grande mulher que militou durante muitos anos ao lado do marido contra a ditadura que calou o nosso país e perseguiu muita gente. Eu gostaria de saber primeiro, Edu, o que levou vocês a escreverem esse livro? De que forma vocês relatam a história? Conta aqui para os nossos ouvintes, por favor. Muito obrigado, Anderson, também. Feliz 2021 para você e para todos os ouvintes. A gente está vivendo um período bem difícil, né? Mas a gente espera também que a vacina chegue aí para nos trazer novamente a liberdade, a possibilidade da gente poder voltar a se relacionar com as pessoas, né? Estreitar os laços afetivos, enfim, e que a gente consiga aí, enfrentar essa barreira, né? Que tem sido bastante dificultosa, né? Em nosso país, que é referência, na verdade, né? na vacinação, mas com o atual governo parece que
tenta-se destruir todas essas conquistas históricas, né? Enfim, você mencionou o livro, né? A Minha Valente Avó. É um livro que eu escrevi, sim, com minha irmã, Andréia, e minha prima, Ana. E a ideia, a princípio, foi de escrever um livro infantil mais com as nossas memórias. Memórias de quem é neto da Maria, né? E do meu avô Prestes, mas olhando sempre pelo prisma da nossa avó, que sempre foi uma pessoa que contou muita história para a gente, né? Então ela sempre teve esse hábito de sentar com a gente, contar as suas histórias. Até hoje ela fala sobre essas memórias, né? Então a primeira ideia foi a de trazer essas memórias, e a segunda de que essas memórias de pessoas que sofreram perseguição por assumirem o seu posicionamento político, elas praticamente não existem na literatura infantil. Então, nosso desafio foi de tentar escrever, no campo da literatura infantil, histórias de resistência, de luta, principalmente centralizado no papel de uma mulher forte, né, que é a nossa avó Maria. Mas, além disso, a gente buscou também questionar, e não é um questionamento, mas é dar a esse lugar de avó, né, outros sentidos, né? Porque muitas das vezes a gente vê a avó sendo retratada nos livros, principalmente livros infantis, como aquela senhora que está ali sentadinha ou na cozinha ou fazendo seu crochê, e na verdade isso é apenas uma das facetas dessas mulheres, né? Elas podem até fazer isso, cozinhar e fazer crochê, não há nenhum impedimento com relação a isso, né? E nenhum preconceito, óbvio, mas que elas são mais do que isso, né? Elas fazem muitas outras coisas e fizeram durante a sua trajetória muitas outras coisas, né? Então, trazer a força dessas mulheres para essa narrativa infantil. E já respondendo a sua segunda questão, que foi de que forma a gente tenta relatar essa história, de que forma vem essa narrativa. Então, essa narrativa vem muito carregada das histórias que a gente escutou ela contar durante nosso convívio, né? Nosso crescimento. Então a gente tenta emendar, assim, uma história de uma menina em que a avó vai buscar lá na escola, e no trajeto da escola para casa ela vai acompanhando a sua avó e escutando suas histórias, né? E também ela vai, ao mesmo tempo, dando as suas impressões sobre essas histórias, né? E a sua relação de admiração com a avó. Eu imagino que você não tenha chegado a ter diálogos com seus avós a respeito daqueles tempos sombrios que o país viveu, Edu. Mas que tipo de marcas a ditadura deixou na sua família? Qual é a lembrança que ficou para vocês de todos aqueles momentos difíceis que o Brasil atravessou? Anderson, a gente, por incrível que pareça, o assunto de ditadura sempre foi um assunto bastante corriqueiro entre nós, entre os irmãos, né, entre nós e nossos pais, e também entre nós e nossos avós. Minha avó conta muito dessas histórias, de como tiveram que fugir do país, como se sentiam perseguidos naquele período, mas a ditadura também deixa marcas muito pesadas na nossa trajetória, né? Eu sou neto, por partes de mãe, do Prestes e da Maria, e por parte de pai, de João Macena e Sila Macena. João Macena foi um membro do Partido Comunista Brasileiro também, é membro do Comitê Central e foi assassinado pela ditadura militar no ano de 74. Ele era um articulador político do partido, pertencia à velha guarda, a chamada velha guarda do Partido Comunista na década de 70, né?
e ele foi assassinado numa operação chamada Operação Radar, que tinha como objetivo exterminar essa velha guarda do Partido Comunista, porque com uma possível abertura política, eles tinham a possibilidade de ocupar os cargos eletivos. Então, essa Operação Radar trabalhou no sentido de eliminar toda essa velha guarda do Partido Comunista que poderia ter uma expressão e participação política com a possível abertura, né? Então, por exemplo, o assassinato do meu avô é uma questão muito forte dentro da nossa família, do meu avô paterno, né? E a gente sempre escreveu muito sobre isso também, sempre pensou como trabalhar essa memória, né? Ele foi assassinado em 74, obviamente ele foi sequestrado, foi torturado, assassinado e teve o seu corpo escondido. Nós nunca encontramos esse corpo, né? Só em 2019 que foi nos dado um documento oficial, um atestado de óbito, atestando que o meu avô tinha sido assassinado pelo governo militar, né? Foi um dos últimos documentos a serem recebidos pelas famílias desaparecidas, porque logo depois esse ato da Comissão da Verdade ele foi finalizado, extinto, né? Então, pelo atual governo. Então, assim, a gente ainda conseguiu pegar esse documento antes que terminasse esse tipo de ação, né, por parte da Comissão da Verdade. Então, a questão da ditadura sempre foi uma questão muito presente na nossa formação, né, e também nas nossas conversas. A parte da minha família materna, da Maria e do Prestes, viveu o exílio na antiga União Soviética. Foi onde nós nascemos também, né, porque meus pais se conheceram lá, né. Então, a gente também nasce nesse exílio, portanto, a gente faz parte também dessa geração que teve sua vida modificada pela ditadura militar. E como é que você tem visto o momento que o Brasil atravessa atualmente, Edu, com a gestão de Jair Bolsonaro na presidência da República? Eu vejo esse momento assim, um momento muito difícil, né? Um momento de a gente que já passou por tanta coisa e escutar, por exemplo, elogios por parte do Bolsonaro, elogios a torturadores, é algo inimaginável, né? A gente sabe que muitas das pessoas que a gente conheceu e que a gente conviveu foram torturadas, né? E a tortura ela é algo horrendo, assim, né? É algo que é até difícil de se falar, né? E como alguém é capaz de elogiar um torturador, isso, assim, é inimaginável. Então, eu, infelizmente, estou muito pessimista com relação a esses 2 próximos anos. Como já disse anteriormente, né? As ações que visavam trazer um pouco de alento para essas famílias que tiveram, por exemplo, seus entes queridos assassinados durante o período da ditadura militar, demorou tanto tempo a acontecer, mas elas vinham acontecendo, lentamente, mas vinham acontecendo, como foi o caso da documentação e do registro de óbito dessas pessoas, por exemplo. Parece uma coisa pequena, mas para as famílias ela é muito importante, né? Você ter a causa-morte atestada ali no documento dessas pessoas, né? Porque antes o documento que se tinha era causa-morte ignorada, tudo era ignorado nesse documento de óbito. Então, assim, é importante entender que esse tipo de ação ele foi finalizada nesse governo, né? E é algo que, enfim, quem ganha com isso, né? Portanto, assim, eu vejo com muita preocupação. E hoje a gente está vivendo agora essa coisa do negacionismo, da vacina, da gente ver o quanto uma vacina vira uma disputa política e que, na verdade, deveria ser algo que o país devia estar se organizando para vacinar todo mundo, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a
a fazer as nossas atividades de trabalho e, enfim, de lazer também, né? Então, eu tenho sido muito pessimista nesse momento, né? Acredito que a gente vai precisar de muita união, muita força, muita luta, muito afeto, muita solidariedade e coletividade para a gente sair dessa situação que a gente se meteu. Você acredita que esse governo pode fazer com que o Brasil volte àqueles tempos de repressão, Edu? Especialmente depois desse episódio de tentativa de golpe lá nos Estados Unidos. Você crê que isso possa de fato se concretizar aqui no Brasil? Anderson, a gente sabe que um sistema que reprime as pessoas, a sua população, ele não funciona sozinho, né? Assim, ele precisa de apoio político, apoio jurídico, apoio financeiro, né? Na minha leitura assim, atual, eu acredito que o atual governo não tem esse apoio, mas também acredito que a gente precisa ficar atento, né? A gente não pode negligenciar essa possibilidade. Portanto, o tempo inteiro temos que estar preparados para combater qualquer tipo de tentativa de se criar aqui um governo autoritário, né? A gente já vive uma democracia, um sistema democrático bem fragilizado, né? Depois do que aconteceu em 2016, e que a gente cada vez mais, quanto mais 2016 se distancia da gente, a gente percebe o que foi feito ali naquele momento, né? A minha leitura é uma leitura de um golpe jurídico ali, midiático, em 16, e que a gente está vivendo hoje o resultado disso, né? O resultado de uma escolha que foi uma escolha bastante equivocada por parte da elite do Brasil, né? Por parte dos poderes também estabelecidos naquele momento, que cada um tem a sua culpa ali no cartório. Então, acho que a gente hoje paga essa decisão tomada principalmente pelo Legislativo, e o importante é que a gente esteja o tempo inteiro atento para que a gente defenda a nossa democracia. De que forma a história da sua avó, Edu, pode inspirar nós brasileiros que vivemos dias tão difíceis, tendo como principal inimigo um governo dedicado a restringir uma série de liberdades individuais, voltado à entrega do Estado Nacional aos interesses econômicos do grande capital? Então, esse livro trafega também na ideia da esperança, né? Assim, Dona Maria é uma... E o próprio meu avô Prestes, assim, sempre trabalhou com uma ideia de que é preciso que a gente tenha esperança e tenha força para superar esses momentos difíceis, né? Então, esse livro, eu acho que ele traz também, nessa memória de luta, a ideia de que sempre foi preciso lutar, né? Em nenhum momento da nossa história a gente teve descanso, né? Essas pessoas nunca tiveram descanso, né? Sempre foram perseguidas, sempre tiveram sua vida sob tensão, então sempre tiveram em momentos difíceis. Como eu disse aqui, assim, nossas trajetórias são trajetórias também de exílio, de estar distante das nossas famílias. Quando a gente nasceu no meio da década de 70, eu e minha irmã, e minhas irmãs também, que não só André, tem outras irmãs, né? A gente nasceu fora do país devido à perseguição, né? A gente foi morar em outro continente, a gente passou a nossa infância em Moçambique, no sul da África, porque meus pais não podiam retornar ao Brasil, e ali já é uma mudança de trajetória de vida, se fosse comparar com outros brasileiros, né? Então, mas isso foi mais um episódio da nossa família, né, nessa fuga, nessa tentativa de luta sempre por liberdade. Então, acho que esse livro também conta um pouco de como essa trajetória foi sempre de luta. Então, minha avó Maria, ela desde pequena, ela é militante, né?
ela milita desde os 8, 10 anos, depois, na sua juventude, ela vai também militar dentro do Partido Comunista, depois vai trabalhar de segurança, e é aí que conhece o meu avô, Prestes. Então, assim, eu acho que esse livro traz nessa memória dessas mulheres fortes, né? E aí eu já abro para todas as mulheres que a gente homenageia nesse livro, né? Essa necessidade de lutar, né? Que a luta ela é diária, ela é constante, ela não nos dá descanso, né? Porque manter o direito à voz, manter o nosso direito a uma vida digna, né? E tentar lutar por uma vida digna de todos, né? É sempre muito difícil, né? Então, acho que é esse ensinamento que a gente tenta trazer no livro. Eu gostaria que você falasse também, Edu, como professor da rede pública, sobre o momento que a educação atravessa nesses tempos de pandemia, com uma série de gestões ideologizadas no Ministério da Educação. Qual é o cenário do ensino no nosso país, Edu? Bom, responder sobre a educação é muito difícil, porque é uma situação muito complexa que a gente tem enfrentado agora, né? Eu acabo de ler uma reportagem, né, que o governo britânico acaba de descobrir que boa parte da disseminação da doença, né, da Covid, na Inglaterra nos últimos meses foi por conta das escolas abertas, né? Então, não sabia isso, né? Isso é uma informação que me chegou agora, recentemente, né? Porque as escolas têm sofrido pressão, tanto aqui quanto em todo o resto do mundo, para que não parassem de funcionar, né? E o sistema britânico estava servindo de exemplo, né? E agora a gente não sabe como que esses resultados vão atingir o nosso próprio sistema de educação, mas a gente, de certa forma, aqui já estava prevendo que isso fosse acontecer, porque como que é possível que é uma doença que tem um nível de contaminação alto e só na escola ela não vai se disseminar? Então, assim, isso já, de certa forma, já era esperado, né? O que eu vejo assim, é que a gente vai ter que se reinventar com relação ao sistema de educação. Por exemplo, eu não acredito que a educação seja um acúmulo de conhecimento, né? Para mim, educação é interação, educação é formação a longo prazo. Então, assim, a minha questão não é se perder um ano, se perder um ano e meio, não é isso, né? Porque quando a gente fala em educação como acúmulo, a gente está defendendo um modelo que é um modelo tecnicista de achar que as pessoas vão como uma caixa, né? Vão acumulando aquilo tudo e guardando para si, e a gente que já passou por esse sistema, né, sabe que não é assim, né? A gente eu entendo a educação e os currículos sempre como algo vivo que precisa fazer sentido para a vida das pessoas, né? Então, é bem provável que depois desse período que a gente tem passado, né, a gente vai voltar para as escolas e as relações vão ser diferentes, porque esse período difícil que a gente passou vai influenciar no nosso convívio dentro dos espaços escolares, né? E o que a gente vê hoje na gestão de educação a nível nacional é uma não preocupação com essas questões. A gente não vê programas que se preocupem com isso, a gente não vê programas que intencionem tocar nesse tipo de questão. Parece que as pessoas vão voltar para a escola e vai continuar tudo da forma como era, e não vai ser, né? Enfim, a gente vai estar vivendo um momento histórico ímpar, que é diferente, como sempre é diferente, né? As coisas vão mudando, né? Então, assim, essa mudança vai exigir muito, principalmente dos professores que vão estar dentro de sala de aula nesse momento, nesse instante, né?
E acredito que, nesse sentido, as questões afetivas, as nossas sensibilidades vão ter que estar atentas a todas essas questões que vão surgir dentro da escola, né? E acredito que isso vai ter que fazer com que a gente repense essa questão conteudista, né? Essa ânsia da gente de que a gente vai ter um certo período para enfiar na cabeça dos nossos estudantes tanto de conteúdo. Eu acho que não vai ser por aí. Eu acho que o caminho vai ter que ser diferente, né? Vai ter que ser um outro tempo, vai ter que ser uma outra maneira de a gente pensar a escola. Para encerrar, Edu, como é que os nossos ouvintes podem adquirir o livro de vocês? Há uma página na internet onde ele está sendo comercializado. Diz aqui pra gente, por favor. Bom, o livro Minha Valente Avó, ele foi editado pela editora Quase 8. Então, a maneira mais fácil hoje de você conseguir o livro é entrando no site da editora Quase 8 e lá está à venda o livro. Ele deve chegar nas livrarias, não agora, mas sei lá, daqui a um mês e meio, 2 meses. Mas também pode ser, para ter essas informações, pode acessar o Instagram da livraria da editora Quase 8, que também é só buscar Quase 8 no Instagram. Ou se você quiser, pode botar no Google e buscar Quase 8, você vai chegar na página da editora também. E ali estão todas as informações necessárias para adquirir o livro. Tem sido um trabalho bem interessante essa divulgação. A gente tem feito, vez ou outra também, algumas lives. Devemos fazer aí mais para frente, né? Finalzinho de janeiro, início de fevereiro. E vamos divulgando, é isso. Edu Prestes, muito obrigado por essa entrevista aqui ao nosso Faixa Livre. Eu quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo, com muita saúde, um bom dia de trabalho e um forte abraço. Oi, Anderson, eu é que agradeço. Acho que esse espaço é extremamente importante para a gente falar um pouco de política, de história, de memória e contar o que a gente tem feito. Assim, eu agradeço muito a você, ao pessoal do Faixa Livre, e a gente se coloca à disposição sempre que precisar para a gente conversar sobre educação, sobre política, sobre histórias, memórias e sobre o livro também, Minha Valente Avó. Grande abraço, um bom 2021 para todos nós e que a gente tenha sempre força e vontade de lutar para mudar essa política e esse governo que tem nos preocupado tanto. Grande abraço. Conversamos aqui com um músico, professor da Rede Pública de Ensino e pesquisador na área de Educação e Currículo, Edu Prestes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Eu quero deixar um abraço a todos vocês e até amanhã!